Boa tarde, meus jovens do sexto ano. Tudo bem com vocês? Mais uma aula de geografia com o professor Alfredo. Hoje nós vamos falar do espaço urbano e dos aspectos econômicos. Porque esse espaço urbano, ele é dinâmico, ele está em constantes transformações e ele é embutido, tá certo, de várias atividades econômicas. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então, primeiro vamos entender o que é o espaço urbano. O espaço urbano é formado por um sistema de objetos, um sistema de ações intimamente interrelacionados, ou seja, interligado. Eu pego o espaço natural, composto pelo meio físico e biológico, o solo onde a cidade está assentada, é isso? Vegetação, os animais, a hidrografia, que são os rios, e junto com o espaço social, que é consistido do quê? Da sociedade, da sua cultura, das suas atividades. Então, tudo isso junto, o aspecto natural, com a construção construída pelo homem, que é a infraestrutura, e por suas relações econômicas, sociais e culturais, formam o espaço urbano. Mas que fatores vai condicionar a urbanização? Nós já falamos aqui, né? Isso que a urbanização é quando a cidade cresce. Ela vai crescer no sentido horizontal e vertical com o aumento da sua população. Então, o que é que atrai? Os atrativos. Os atrativos sempre foi dos países desenvolvidos. Como assim? Porque esses países desenvolvidos, regiões modernas de alguns países emergentes, país emergente é aquela classificação que a gente faz. País subdesenvolvido, intermediário, emergente e desenvolvido. Nesses locais, o desenvolvimento industrial foi um processo gerador de emprego, setor industrial e de serviço. Como assim? Surgiu a indústria nas cidades. Quando ela surgiu, gradativamente, lento, ela foi criando a infraestrutura e essa população foi migrando da zona rural lentamente. Quando chegava nessas cidades, né, ela tinha uma infraestrutura para ficar lá. Então esse é o motivo de atrair a população, porque eu vou para a cidade, eu vou encontrar emprego no setor industrial, eu vou encontrar emprego na prestação de serviços, mas eu tenho infraestrutura como habitação, saúde, educação. E a revolução agrícola, né, isso, que também é dentro do fruto da revolução industrial. Quando chega o período da revolução industrial, faz a máquina, essa máquina vai para o campo, que é a modernização agrícola, substitui o trabalho humano, que agora tudo vai ser mecanizado, ou seja, a mecanização da produção. A máquina vai plantar, vai colher, libera esse homem e ele migra para as cidades. Esses são os fatores atrativos, típicos de país desenvolvido. Agora também tem os fatores repulsivos da urbanização, ou seja, é aquele que faz com que o homem migre sem a vontade de ir. Esse é tipo de país subdesenvolvido. Primeira coisa, grande concentração fundiária na zona rural. Muita terra na mão de poucos. Então você não tem terra para poder plantar. Quando você encontra o trabalho, os salários são baixos, que não compensa. Aí vem a mecanização da atividade agrícola, ou seja, a máquina substituindo o trabalho humano, né? Isso, a mão de obra. Isso faz com que tu não tenha terra para plantar, tu não tenha emprego, e quando tu encontra esse trabalho, é mal remunerado. Aí tu migra para a cidade em busca, tá certo, de trabalho. E aí chegando na cidade é que vai gerar a periferia, com falta de infraestrutura, porque esse trabalhador é mal remunerado lá no campo. Quando ele chega na cidade, ele não estudou o suficiente no canto, ele não é qualificado, ele não vai encontrar esse emprego formal. Aí o que é que ocorre? Ele vai morar nas favelas, nas vilas, que é carente de baixa infraestrutura. Por isso que é uma diferença grande entre os países desenvolvidos no seu processo de urbanização e nos países subdesenvolvidos. E aí vem os setores da economia, que é dinâmico dentro das cidades do espaço urbano. A gente viu em aula anterior que a economia é dividida em setores, né? O primário é típico de quê? Da zona rural, que é o extrativismo, que é o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Quando nós vamos para as cidades, lá nós vamos ter dois setores bem fortes. É o secundário, que é formado, tá certo? Secundário é construção civil e indústria. Terciário, que é o comércio e prestação de serviço. E ultimamente está ganhando corpo o quaternário, que é o conhecimento. Mas vamos por etapas. Secundário é o setor da economia que transforma produtos naturais produzidos pelo setor primário em produtos de consumo ou em máquinas industriais.
produtos a ser utilizados por outros estabelecimentos do setor secundário. Ou seja, eu pego a matéria-prima da zona rural, pode ser alimento, pode ser minério de ferro, pode ser o produto que for lá, trago para a cidade, levo para as fábricas, não é isso? Lá eu produzo esse produto. E aí ele é voltado para a sociedade. Aí eu tenho a indústria, que é o principal, mas nós temos aqui, ó, a indústria do automóvel. Qual é a relação dele setor primário? O minério de ferro para poder produzir isso daqui, não é isso? Que vai fazer o aço para fazer o carro, o látex que vai fazer a borracha. Tudo que vem da zona rural é transformado. A construção civil, olha a quantidade de prédio. Então o Prestes toda hora está fazendo. Isso é que nós chamamos de indústria automobilística, a construção civil e a própria necessidade de geração de energia, uma hidrelétrica através da água, né, do rio, e uma exploração de petróleo para poder iluminar. Isso daqui vai gerar energia para esses setores aqui. Aí vem outro setor da economia que nós chamamos de setor terciário. É o setor que envolve a comercialização, ou seja, o comércio como um todo, desde a loja de departamento que vende elétricos eletrônicos, que vai te vender móveis, tá certo? Supermercado, que vende tecido, que é a roupa, tá certo? Tudo em geral. E a oferta de serviço, tá certo? Que você tem um banco, que você necessita, né, das transações comerciais, está aqui, ó, um comércio vendendo coisa. Olha um banco aqui prestando serviço, né? Isso, as transações, né, bancária. A escola é uma prestação de serviço. Aqui, o transporte, tanto faz ser, ó, aeroviário, rodoviário, tudo isso aí, os hospitais, entra o lazer. Então, todo esse conjunto é o que é o setor terciário. E, ultimamente, vem se destacando o setor quaternário, que ainda está muito ligado ao setor terciário. O que é esse setor? É o setor da economia que envolve a educação com esse avanço tecnológico, não é isso? E a tecnologia avançada, como robótica, cibernética, informática, pesquisa. Olha o exemplo aqui, ó. A informática, a utilização no dia a dia, olha a robótica, a biotecnologia, que é onde você pega a semente, que é biovida, e você transforma ela, você faz os transgênicos, você faz a manipulação. Então, tudo isso é o setor quaternário que está se expandindo. Agora, lembra, essa cidade, ela quer esse setor urbano, ela vai se expandindo, ela vai gerando emprego, ela tem suas nuances, suas, não é isso, desigualdade social. Mas também ela vai gerar o quê? Vai gerar grandes problemas ambientais. E aí nós temos fenômenos urbanos. Os fenômenos urbanos, ele pode ter dentro de uma cidade, se eu for trabalhar com a hierarquia urbana. Eu vou sair de uma cidade local, tá certo? Para uma metrópole regional, metrópole nacional, megacidade, cidade global. Mas no caso específico, nós vamos falar aqui dos problemas, tá certo? Urbano, no sentido de impacto ambiental criado pelas atividades econômicas desse setor. Então nós temos quem primeiro? Ilha de calor, é a variação de temperatura ao longo da marcha urbana. Já comentamos isso, ilha de calor, pega uma cidade, o centro, com muita indústria, como a gente viu lá no setor secundário, não é isso? Então você tem a quantidade de prédios, você diminui a vegetação, então aquela região toda impermeabilizada pelo calçamento, pelo asfalto, tudo isso vai fazer com que essa temperatura do centro seja maior do que a periferia. Por que a periferia? Porque ela é mais horizontal, ela não é tão vertical como o centro. Ela não tem tanta aglomeração de prédio que é concreto armado que vai esquentar. O número de carros são menores. Então você pode ter uma variação entre 6 até 8 graus de temperatura durante o dia. Quem está no centro para quem está nas áreas mais periféricas, mais distantes. Pegando o centro como sendo um local de indústria de atividades econômicas e a periferia mais distante, ou aos bairros mais distantes, não obriga a ser a periferia, que é mais de moradia. A enchente, a variação dos índices pluviométricos, aumenta o escoamento da água. Por quê? Porque você fez a impermeabilização. Então você tem asfalto, você tem o calçamento e você não tem esse esgoto sanitário embutido. A água chega, ela vai só escoar, não existe o quê? Como ela se infiltrar. Antigamente ela batia no solo e infiltrava. Então ela vai gerar o quê? As enchentes. E a inversão térmica, que é a circulação das massas de ar quente e o frio, não é isso? Que gera em decorrência do que? Da produção grande das indústrias. Então você vai usar combustíveis fósseis nos automóveis, nos trens, nas indústrias, e aí você cria uma camada, uma capa no meio. Aí o que é que ocorre?
O normal, o ar que está embaixo durante o dia, ele está maneiro, ele vai subir. E o que está em cima, que está frio, ele desce. Com a poluição pelos automóveis e pelas indústrias, você sobe essa fumaça que chama de poluição fuligem, isso, ela estaciona no meio. Aí ela não deixa esse ar de baixo subir, nem deixa o de cima descer. Aí houve o quê? Uma inversão. Isso é comum nos grandes centros industrializados, pela parte da manhã. Aí na hora que o sol sai, esquenta e dissipa isso aí clareia tudo. Campo de vento, variação da pressão atmosférica, atrito da superfície. Esse daqui é a incidência, né, da variação da pressão atmosférica pela altitude. Balanço de radiação, acúmulo de energia, variação de temperatura. Então, aquilo que já acabamos de falar. Você olha para o sol, ele incide sobre essas partes urbanas. Quando você olha 3, 4 horas da tarde, você chega a estar tremendo. Olha para o asfalto em Teresina, é típico. Por quê? Porque você tem muita coisa metálica, você tem o asfalto que tudo acumula. Então, isso vai juntando essa energia e depois ela é dissipada. E a chuva ácida, que é a circulação do ar e concentração de poluentes. Como assim? Você tem alguns elementos químicos, né? Isso que vem lá do que? Do uso da indústria química, petroquímica, e ela, quando ela sobe esse ar, chega em cima, ele está úmido, quanto maior altitude, menor temperatura, ele condensa, ou seja, passa do estado gasoso para o líquido e forma as nuvens. Lá uma reação química e aí cria acidez. Quando essa chuva ácida cai, ela bate em monumento, vai ficar estragada, ela bate nas folhas das árvores, ela cai. É o que comumente a gente vê quando você tem algo metálico que chove ou molha e ele cria aquela ferrugem, certo? Esses são os fenômenos urbanos que nós tínhamos que falar. Espero que todo mundo tenha entendido e até a próxima aula, tá? Até mais.